A raiva dos bovinos, tanto dos bovinos como dos outros animais, dos cães, dos gatos, todos os mamíferos, né, são suscetíveis à raiva. A raiva é uma doença mortal causada por vírus, tá? Normalmente esse vírus ele está na saliva dos morcegos que se alimentam de sangue, que são os morcegos hematófagos. No Brasil nós temos 3 espécies de morcegos hematófagos, são o Desmodus rotundus, o Typhloeca caudata e o Diaemus young. E a raiva é transmitida através da mordida desses morcegos. Na raiva, você tem a raiva urbana e a raiva rural. A raiva urbana normalmente é aquela raiva dos cães e gatos, onde ocorre aquela vacinação feita pela prefeitura anualmente. Como que o cão e o gato adquirem a raiva? Normalmente pode vir de um agente da zona rural, que ele pegou, ou de algum morcego que ele possa ter mordido o morcego. O morcego está doente, está na parede, está no chão, o cão, o gato vai lá e pega esse morcego, morde, e o morcego morde ele para se defender. Aí transmite a raiva através da saliva. Com relação à raiva do campo, a raiva que pega em suínos, em equinos, em bovinos, essa raiva é transmitida pelo morcego hematófago, fazendo a mordedura desses animais. O morcego hematófago vive em cavernas, em poço, embaixo de ponte, em casas abandonadas, e esse morcego sai dali para se alimentar e transmite o vírus da raiva, porque esse morcego, essas 3 espécies que eu citei, eles são reservatórios do vírus da raiva. O que ocorre com relação ao campo, que é a atuação do INDEA, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso? Com relação ao campo, nós fazemos o controle da seguinte maneira: a partir do momento que um produtor notifica que tem casos de mordedura na propriedade dos seus animais, ele informa que tem animais aparecendo sangue escorrido no pescoço, sangue escorrido embaixo da perna, que ele observa a mordedura, a gente faz uma investigação. A gente tenta verificar se há abrigos desses morcegos vampiros ao redor da propriedade, indica a vacinação dos animais, né, para o vírus não se alastrar naquela área, e a gente faz uma vacinação quando é comprovado que aquele animal que ele suspeitou de doença, suspeitou de raiva, aquele animal está com raiva, a gente faz uma vacinação perifocal obrigatória. Então as propriedades num raio de 10 quilômetros são vacinadas contra a raiva para evitar que o vírus se alastre. E ao mesmo tempo, as equipes de captura do INDEA, elas fazem um trabalho de procurar os morcegos aonde eles moram para fazer um controle da população do morcego. Esse controle é feito nas cavernas, nos abrigos e nas fontes de alimentação, nos currais. Então, no caso, esse controle que é feito pelas equipes de captura de morcego é um controle oficial, ele não pode ser feito por pessoas que não são habilitadas a fazer esse controle, porque todos nós que fazemos controle somos vacinados contra a raiva e fazemos exames todo ano para saber se nós estamos imunes contra a raiva para poder fazer esse trabalho. Então não indicamos que ninguém mexa com morcego que não tenha esse controle sorológico que a gente tem. No caso, a captura de morcego é feita por equipes pré-determinadas no estado de Mato Grosso. Eu faço parte de uma dessas equipes há 35 anos e a gente sempre fala para o produtor, quando tiver suspeita de raiva, avisa o INDEA que nós vamos até a propriedade fazer esse controle que eu acabei de explicar como funciona. E uma atenção muito grande que o produtor acha que se ele tiver uma doença suspeita de raiva na propriedade, ele acha que o Estado vai interditar a propriedade dele. Tá? A raiva não interdita a propriedade. A raiva é uma doença que é limitada ao animal que está doente, tá? Esse animal vai morrer porque a raiva é mortal, e ela se limita ao quê? A fazer a vacinação dos animais, não há interdição da propriedade, não há trânsito dos animais, e o INDEA fazer o controle da população de morcego, que é o vetor. O que ocorre é que muitos produtores têm medo de procurar o INDEA achando que a sua propriedade vai ser interditada, que ele vai ser multado. Não, não existe isso, tá? Diferentemente de uma febre aftosa que você não vai ter nem a interdição da propriedade, você vai ter a interdição do país. É uma situação bem, bem diferenciada. Sérgio, o que diz respeito a quando a pessoa então identifica que ela tem a raiva presente ali na sua criação, ela é contagiosa por alguma outra forma? Um animal pode contaminar o outro? Exatamente. Um suíno, um equino, um bovino, um cão, um gato com raiva, é interessante você isolar esse animal, não chegar em contato com a saliva dele,
porque é na saliva que está o vírus, né? Então, se você tiver algum corte, alguma coisa, esse vírus pode penetrar por esse corte, pode penetrar por uma mucosa sua, da boca, do olho, e pode vir fazer você adquirir a raiva. Hoje, de toda a história de casos em humanos no mundo, tem um caso de uma pessoa que se salvou com raiva, só que ela ficou com uma sequela absurda. Ela ficou toda torta, ela não consegue falar, não consegue andar, não consegue fazer mais nada. Isso é um caso extremamente isolado. E nós temos, se você pesquisar na internet, fizer um levantamento, você tem vários casos de raiva humana no Brasil, né? No Maranhão, aí, alguns anos atrás, nós tivemos 20 e poucos casos de raiva humana, principalmente naquelas casas de palafita que ficam nas beiras dos mangues, onde o morcego se aloja embaixo, né? O morcego vampiro se aloja, né? E uma coisa que a gente pede à população, não confunda o morcego vampiro com esse morcego que fica em casa, tá? Esse morcego que fica em casa é um morcego frugívoro, um morcego que se alimenta de insetos, esse não faz mal para a população. Tá? Isso aí é comum, faz parte da fauna brasileira, e mais um detalhe, é proibido matar esses animais, tá? É contra a lei, você vai preso, atentado à fauna brasileira. A gente, nós do INDEA, nós médicos veterinários do INDEA, fazemos o controle da população de morcego hematófago, vampiro, através de uma autorização do IBAMA. Nós temos autorização para controlar a população deles. Mas os morcegos que se alimentam de néctar, se alimentam de peixe, se alimentam de frutas e insetos, esses são da fauna e são proibidos de matar. Várias pessoas me procuram aqui, tem morcego lá em casa, não sei o quê. A gente não mexe com eles. Não mexe com eles porque eles fazem parte da fauna. Inclusive, até em casa, de vez em quando, você está assistindo televisão, passa o morcego voando na sua frente. Deixa ele viver a vida dele. Sérgio, no que diz respeito à vacinação contra a raiva dos bovinos, ela é disponibilizada de forma gratuita ou o produtor ali, o criador, ele precisa comprar essa vacina? Quando nós temos a indicação da vacinação, que seria quando você tem mordeduras nos animais, ou você tem um caso de foco de doença, essa vacina tem que ser adquirida pelo produtor. O Estado, por força da lei, obriga que o produtor vacine para poder evitar que as doenças se espalhem, mas é adquirida pelo produtor, com custos ao produtor, mas segundo as informações que nós temos, hoje a raiva é uma das vacinas mais baratas que tem no mercado. Se o produtor perder um bezerro com raiva, provavelmente ele vai pagar a vacina do rebanho todo durante anos, então não é uma vacina que tem tanto custo. O que a gente indica é, os animais que nunca tomaram a vacina contra a raiva, você faça um reforço depois de 25 a 30 dias, porque uma vacinação só não imuniza o animal. Agora, os animais que já tomaram uma dose na vida, essa você pode fazer uma dose só, que ele vai ficar com a imunidade em dia. Sérgio, agora eu deixo o espaço das suas considerações finais e eu gostaria que você falasse um pouco à população que nos assiste referente às notícias que são veiculadas, referente àquilo que acontece, que tange ali os cuidados do INDEA. Na maioria das vezes, algumas notícias polêmicas, de sensacionalismo acaba saindo, principalmente nas redes sociais, e as pessoas acabam acreditando. Quando é algo oficial do INDEA, como funciona aí a comunicação, o informe à população? A gente sempre pede que as pessoas se atentem para notícias que saem na mídia sobre foco de raiva, que se ela tem um fundamento baseado no Serviço de Defesa Sanitária do Estado. Porque existe muita conversa, às vezes escuta até na rádio, o fulano falou que teve foco, não sei aonde, teve foco, mas você precisa ter um embasamento oficial disso aí. O órgão de defesa que trata desse assunto, ele notificou isso, ele afirmou realmente, fez os exames de laboratório para dizer que tem esse foco? Sim, porque o que ocorre é que a mídia, às vezes, ela lança alguma situação particular, assim, pontual, mas existem outros focos que são subnotificados também. Ocorre que, como eu falei, a pessoa tem medo de informar o INDEA, então, às vezes, um caso ou outro aparece na mídia com embasamento do serviço oficial, mas nós acreditamos que há subnotificação. Nós acreditamos que, pelo fato do produtor, às vezes, ter medo de informar o INDEA um foco de doença e ter algum prejuízo na propriedade dele, ele acaba não informando. Mas a gente já escutou aí na rádio algumas coisinhas que não tinha fundamento, né? Inclusive matéria de empresa grande da mídia. Mas normalmente hoje a mídia parece que está sendo mais cuidadosa em expor esses fatos aí para não causar, como se diz, alarde na população, né?